Eu chamo agora o Muriel Boyan, ao vivo aqui conosco, que está acompanhando esse caso desde ontem, que nós trouxemos aqui a informação no SP Record também. Muriel, boa noite para você. Ótima noite aí de trabalho para você, para toda a nossa equipe. Quais são as informações que você apurou até o momento? Porque agora a gente vai atualizar esse caso. Temos novidades importantes, não é? Boa noite, Josi. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no SP Record. Parece que quanto mais a gente vai falando com o delegado, com as delegadas, com a Polícia Civil, mais coisas a gente vai descobrindo. Infelizmente, mais vítimas também têm sido descobertas. Como você bem atualizou, né, de ontem para hoje, 10 vítimas já foram identificadas que passaram por esse apuro, vamos dizer assim, nesses momentos tristes em relação a serem exploradas sexualmente, e mais vítimas ainda podem ser investigadas. Como você bem falou, foram 4 boates aqui, 3 boates na nossa região, né, Pereira Barreto, Catanduva e Auriflama, que é onde nós estamos falando, e também uma em Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul. Essas vítimas, como a gente falou até mesmo ontem, elas eram coagidas a se prostituir. Na verdade, elas iriam trabalhar já com a ciência para ser garotas de programa, mas elas eram atraídas, né, em relação a, por exemplo, bons salários, ter lucro, um valor de bom trabalho de dinheiro bem remunerado. Porém, no momento que chegava, acabavam sendo mantidas em cárcere privado, eram até mesmo privadas de se alimentar e de beber água, e muitas vezes eram ameaçadas e até mesmo estupradas. Tudo começou nessa investigação. Na verdade, a investigação começou em fevereiro, mas quando foi com a polícia, teve ciência de que uma vítima, uma dessas mulheres, teria se suicidado em uma dessas boates em 2021. Nossa equipe teve acesso a um dos áudios dessas mulheres, dessa vítima que se suicidou em 2021. Nesse áudio que nós vamos ouvir daqui a pouco, ela afirma ter um pagamento de uma dívida que já está se encerrando, e ela até comemora. O que era esse pagamento de dívidas, até para contextualizar? Quando elas eram atraídas a esses locais, os organizadores, os criminosos, eles criavam dívidas para essas mulheres a partir, por exemplo, de itens de alimentação, bebidas e até mesmo drogas que elas eram obrigadas a usarem. Ou seja, além de serem obrigadas a usar os entorpecentes, elas teriam que pagar por isso. E nesse áudio, uma semana antes dessa menina se matar, ela comemora como se o valor de dívida já tivesse acabado e ela pudesse sair, o que acabou sendo uma ilusão. Vamos ouvir. Neguinho, eu tô feliz da vida. De 15 mil, eu tô devendo 2.340 só agora. Rapidinho eu pago. Tô feliz da vida. Logo, logo nós tá junto. Infelizmente esse foi um áudio umas semanas antes dela se matar. E dentro dessas boates, como que era feito, né? Elas tinham que fazer os programas, usarem drogas, como a gente falou, obrigadas, beber também, né? E tudo isso era debitado, era colocado na conta para elas. E aí, para fazer esse pagamento, elas tinham que fazer os programas. E uma desses itens apreendidos era um caderno de contábil. A gente vai até mostrar depois numa reportagem amanhã no Balanço Geral. Mas um desses cadernos de contabilidade era bem ilusório como que era o pagamento de dívida que elas faziam. Em uma coluna eram 5 linhas dos valores de programas que elas tinham feito no dia, e quase a folha inteira eram as dívidas que elas tinham em relação, por exemplo, a cocaína, maconha, cigarros, bebidas. Bom, além disso, elas eram totalmente coagidas a não se alimentar, não beber água às vezes, e não ter comunicação com nenhuma outras pessoas. Nossa equipe também teve acesso, por exemplo, a um áudio dessas jovens que uma dessas conseguiu fugir. E ela relata que os criminosos a ameaçavam, inclusive que ia procurar ela a todo custo. Vamos ouvir. Eu e minha esposa, a gente ficou lá bastante tempo. A gente ficou, acho que uns 7 meses, viu? E dentro desses 7 meses, eu vou te falar, era um absurdo. Era água que acabava, ele deixava a gente sem. Era comida também. Ele ameaçava, entendeu? Falava que se a gente fosse embora devendo, ele ia atrás da gente. Inclusive, depois que eu e a minha esposa saiu de lá, porque eu vou ser bem sincera com você, a gente fugiu, né? Depois que a gente fugiu de lá, ele ainda ameaçou a gente, falando que ia achar a gente até no inferno. E desculpa o vocabulário, mas eu vou ser bem sincera.
usar as palavras dele, que ele ia achar a gente no inferno, que a gente ia morrer na cama. Bom, esse é um áudio bastante forte dessa vítima, né? Então, para explicar como que elas eram coagidas e atraídas. Segundo a delegada e a Polícia Civil como um todo, todas as vítimas, essas mulheres, eram de outros estados e passavam por vulnerabilidade social. Então, elas não tinham muitas condições monetárias. Então, elas eram atraídas em relação a trabalharem como garotas de programa, com um lucro muito alto, um valor de remuneração alto. Porém, quando chegavam, além de não conseguirem ganhar um valor, elas tinham que pagar as dívidas que elas faziam, né? E até perguntei mesmo para a delegada, né? Porque geralmente existe, a gente viu já em outros casos, agências de garotas de programa que eles tiravam uma porcentagem e ela ficava com um valor menor. Mas nesse caso, nem um valor elas conseguiam retirar. Ela era totalmente para pagar dívidas. Ou seja, acabavam sendo exploradas sexualmente e viravam realmente um caso de escravidão quase a situação que elas viviam. A delegada explicou um pouquinho como funcionava esse esquema e como os criminosos conseguiam convencer essas vítimas. Elas eram atraídas com altos ganhos, alta rotatividade nos locais, só que chegando lá, elas já não podiam mais sair, o portão era trancado e no local elas não tinham comida, não tinham alimentação. E quando tentavam questionar ou até mesmo sair dos locais, eram impedidas, eram perseguidas, eram lesionadas, agredidas e eram mantidas em cárcere privado novamente. Há relatos também de estupros. Temos 3 vítimas já que relatam o mesmo modus operandi do agente. Ele vendia drogas, elas consumiam ou de maneira voluntária, ou até mesmo eram mantidas em erro. Ele falava que era para elas usar a droga para trabalhar melhor, para não ficarem bêbadas, para não sentirem fome também. Ele vendia alimentos, bebidas, elas ficavam com dívidas que não teria como elas executarem, não teria como elas quitarem essas dívidas e acabavam ficando presas no local, tanto por essas dívidas quanto pelo cárcere privado feito, o portão ficava fechado, era monitorado 24 horas. Bom, essa operação, como a gente falou, né, cumpriu 4 mandados, repetindo, Auriflama, Pereira Barreto, Catanduva e Aparecida do Taboado, no Mato Grosso do Sul. 2 pessoas foram presas via mandado, né, de prisão e outras 2 foram em flagrantes e uma está foragida. A delegada tem explicado também que mais vítimas devem ser identificadas e tem reforçado o pedido para denúncia. A gente até falou isso ontem no SP Record, reforça novamente hoje, que tem pedido e feito esse pedido para que mais pessoas que passaram pela situação ou que conhecem pessoas que possam ser vítimas façam denúncias. A delegada também explicou como é que foi feita essas prisões e o modo e como foi também realizada essa operação. Vamos ouvir. 2 pessoas na operação foram presas em flagrante pela questão do tráfico de drogas e também da posse ilegal de munições. A questão está ainda sob investigação. Acredito que ainda existam muitas vítimas que venham até nós relatar o mesmo modus operandi do agente. Depois que as notícias foram divulgadas, já vieram 2 vítimas falar a mesma história, e é muito importante que as vítimas venham relatar. Muitas vítimas têm medo ainda, elas estão como testemunhas protegidas, então a identificação delas não está ali no processo diretamente. Bom, então como a gente viu, né, mais vítimas ainda podem ser identificadas nesse caso e nós reforçamos para que todas elas entrem em contato com a Polícia Civil ou com a delegacia aqui de Auriflama. Infelizmente, Josi, como eu falei, né, a gente começa com um caso e vai outros e mais vítimas são identificadas, ainda bem, e que esses criminosos acabam sendo punidos por todos esse verdadeiro, vamos dizer assim, né, esse trabalho de escravidão que faziam com essas vítimas. Muriel, é um caso tenebroso, né, que a gente está acompanhando. Ontem você trouxe aqui essa notícia, hoje a gente conseguiu aí novidades que são relevantes e importantes também nessa investigação. Para quem está em casa agora nos acompanhando, né, como o Muriel disse, até o momento, e eu anunciei também, nós temos 10 vítimas, 10 mulheres identificadas pela polícia. Eu acredito aqui que tenha muito mais, porque se tratam aí de 4 cidades que estão sendo investigadas, várias boates, né, onde essas mulheres, essas jovens trabalhavam também.
eram mantidas inclusive em cárcere privado, exploradas. Portanto, a denúncia é sem dúvida importantíssima agora nesse momento. Você que tenha qualquer informação para que essa quadrilha seja presa, para que os criminosos sejam identificados e paguem por isso. Muriel, aproveitando que você está aqui conosco, né, e você tem acompanhado o caso, e você conversou com a delegada também, amanhã no Balanço Geral, a partir das 11h50 da manhã, tem uma matéria completa, porque a gente continua falando a respeito disso, de todos os desdobramentos. Mas fala para mim uma coisa, porque essa investigação toda, você que conversou aí com a delegada do caso, essa investigação teria começado por conta do suicídio dessa jovem, dessa moça, que nós trouxemos aqui o depoimento no início, né? Trouxemos um áudio dela. Tudo teria começado por conta do suicídio dessa jovem, que aparentemente não foi um suicídio comum, né? Foi provocado por algo pior por conta dessa exploração que ela vinha sofrendo por essa quadrilha. Teria sido isso? Isso mesmo, Josi. Esse suicídio foi em 2021, mas a polícia teve conhecimento agora por volta de fevereiro. Como é que foi? Essa mulher, que a gente teve no áudio, ela falava de um modo alegre. Então, até então, para a família, ela estava tranquila, né? Ela não aparentava estar passando por algo ruim, como parecia. Até no áudio ela estaria feliz que estava pagando a dívida. Mas a partir desse suicídio, a família tomou conhecimento, começou a entender o que ocorreu, o que ela estava passando, conversou com algumas colegas dela e então decidiu procurar a polícia. Então a investigação começou no começo deste ano, mas então tudo começou, teve a partir desse suicídio de 2021 que começou essa suspeita por parte da família da vítima e depois por parte da polícia. Só uma orientação, um adendo que eu acabei de esquecendo de falar, você também falou, são várias cidades, só que a delegada explicou que essas vítimas, elas eram também transportadas de cidade para cidade. Então, por exemplo, às vezes ela realizava um serviço, por exemplo, aqui em Auriflama, depois eram levados para Catanduva, depois para Pereira Barreto. Isso mostra ainda mais como que a ousadia desses criminosos. Eles nem escondiam elas em um local só ou mantinham presas. Eles levavam elas para serem presas e coagidas em outros locais. Infelizmente, um caso que assusta bastante. Assusta e muito, né? Mas são situações que realmente ocorrem. Que bom que foi descoberto, que a investigação está sendo feita. Amanhã a gente continua acompanhando de perto e eu acredito que teremos muitas outras novidades em relação a isso, porque eu acho que só está no começo, né? E outras vítimas com certeza também irão aparecer, é por isso do pedido aqui e do alerta da polícia para que você faça a denúncia, procure aí uma unidade policial, também registre o boletim de ocorrência, você que foi vítima ou você que conhece alguém que passou por isso também. Muriel, obrigada pela sua participação aqui no SP Record.